Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no nosso 10º alguma coisa episódio. Já paramos de contar, depois do terceiro a gente já perdeu a conta. Do Pode Mesclar. Como sempre, trazendo convidados ilustres, pessoas que trazem para vocês, né, Thaisa, muito conhecimento, Sim. muita informação de qualidade. E hoje não seria diferente. Estamos aqui com uma pessoa extremamente influente, e não só influente, mas um profissional que é qualificado para a área que ele é, né, Thaisa? Vamos deixar ele falar um Que pouquinho honra. melhor sobre ele. Vamos na verdade, só segurando um pouquinho mais o suspense, que vai estar conosco presencialmente no nosso congresso, que vocês vão ouvir falar muito desse congresso ainda. Mas a gente trouxe ele porque a gente também queria conhecê-lo, né? Então, Sim, que a gente só honra. conhece de bater papo no Instagram. de ver as dicas, né? Ali, De ver os Vocês são posts. demais. posts no Instagram. Que Então, honra. assim, hoje a gente está de frente com o Dr. Rafael Monteiro. Que honra mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Uma honra pelo convite, uma honra estar aqui. Tá? A gente tem profissionais de referência e você na nutrição aqui no nosso estado. Quando eu descobri que você é aqui do estado, então, ficamos realmente ainda mais felizes por poder ter essa proximidade aí, né, local. E aí, fala um pouquinho da sua carreira, como que você construiu sua carreira, sua formação, para que quem está assistindo a gente possa se espelhar também. Espero cobrir todas as expectativas aqui com vocês, Glauber. Thaís, uma honra pelo convite mesmo estar no Congresso IMEX. Para mim vai ser uma honra enorme. A gente sabe que crescer profissionalmente de uma maneira saudável é algo extremamente difícil, né? Eu vejo muitos profissionais crescendo rápido, mas com uma carreira que não é sustentável, que não é prolongada, né? Na biomedicina, como empreendedores, vocês entendem muito, né? Como empresários, vocês sabem a dificuldade que é você crescer do jeito honesto, do jeito certo. Então, uma honra estar aqui. Bom, meu nome é Rafael Monteiro, sou nutricionista vai fazer 13, 14 anos, sou formado aqui mesmo na Universidade Federal da Espírito Santo, na UFES, e estou nessa caminhada e nessa jornada, melhorando a cada dia, fazem 14 anos já. E uma honra estar aqui. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né, gestão de carreira, que a gente, enquanto educadores, a gente vê muitos jovens, né, na faculdade que talvez não tenham um pouco dessa visão da importância de você já começar a pensar na gestão da sua carreira, tá ali na boca do gol de formar. E para você, doutor Rafael, o que você considera que foram os principais desafios, os maiores desafios que você enfrentou dentro da nutrição, seja no início da carreira ou no momento aí de transição, talvez, enquanto já formado? Eu imagino que as minhas dificuldades são as dificuldades iguais para todos. Vocês provavelmente passaram, né? Quando eu estava chegando nos meus últimos períodos da faculdade, eu já comecei a pensar, falei, gente, o que eu vou fazer da vida, né? Porque você fica naquela expectativa. E hoje a nutrição é esse boom todo, né? Óbvio que todas as pessoas se interessam muito sobre a alimentação, mas quando me formei em 2012, 2013, a nutrição ela não tinha esse poder todo, a população não via essa demanda toda que a gente tem hoje por uma alimentação individualizada, né? Essa valorização da alimentação para a saúde. Então, eu creio que os recém-formados hoje, eles possuem desafios muito menores do que a gente. Quando a gente formou, vocês vieram de um tempo de biomedicina Diferente. completamente diferente. A gente estava discutindo agora há pouco, né? Hoje, muitos procuram a biomedicina mais para trabalhar com a parte estética, né? De harmonização, de procedimentos estéticos, não invasivos e invasivos. Então, quando eu formei há tempos atrás, o mais difícil era, de fato, Thaís, a atualização. Os congressos que eu pude ir em 2012, 2013, foram no Rio de Janeiro, foram em São Paulo. A gente começou a ter congressos, de fato, na área aqui no estado em 2019, 2020, ou seja, eu tive que buscar uma atualização constante fora, né? E aí coisas que a faculdade não ensina, que é o que a gente está aqui conversando sobre gestão de carreira, sobre brand, né? Posicionamento de marca. A faculdade de nutrição, até hoje, ela ensina a parte técnica, né? Você calcular uma dieta, você ter uma cozinha industrial, mas ela não ensina a parte comercial, de fato. Imagino que a biomedicina também não. Então, a gente está aqui hoje para isso. O IMEX vai ser muito para isso também, né? Os profissionais da saúde, de uma forma geral, a gente não foi criado, né, pedagogicamente, academicamente falando, para se vender, né? E a gente está ali para aprender a técnica, como o senhor comentou. Mas e aí, o que eu faço com essa técnica aqui? Dificílimo, né? Dificílimo, porque nós, profissionais de saúde, quando a gente para se vender, né, vender sua autoimagem, ou vocês com biomédicos, né, que trabalham com a parte estética, né, com curso,
Você vendendo algum procedimento para a pessoa, eu não sei vocês, mas no começo eu me sentia mal por isso, né? Que eu aprendi a calcular a dieta para a dona Sônia e pronto, né? Mas quando a gente começa a ter um posicionamento de marca, isso abre portas, abre a mentalidade empreendedora também para nós. E para quem não sabe, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre as mudanças que em cada geração são mudanças cruciais, né? A gente estava falando que na nossa geração foi o advento das redes sociais. O Dr. Rafael, por sinal, usa muito bem as redes sociais Obrigado. dele. Sim. Eu falei com ele que eu descobri, né, pela aba do Explorar, né? Então, apareceu ali o trabalho dele, e aí realmente é uma pessoa que trabalha muito bem essa questão do posicionamento. E a gente sabe que agora está vindo aí o advento da inteligência artificial. Então, quem aí está na graduação, né, ou está buscando o mercado, está mais do que comprovado que só a parte técnica não vai te destacar, né? Infelizmente. Você vai precisar também saber acompanhar o que o mercado está trazendo, e é o que eu acredito que aconteceu com a sua carreira, né, doutor? Então, essa transição sua de sair de um nutricionista técnico para um nutricionista que sabe se posicionar, sabe levar a sua marca, não é fácil, exatamente, mas se você pegar o fio da meada, que foi o que aconteceu com você, né, você consegue se destacar, não é isso? Mais ou menos por aí. E os vídeos dele são tão interessantes. Que bom saber. Você entra e você fica curioso só com o título que você lê. Fala assim, comer chocolate, perder 10 quilos, vou clicar. Aí você clica e vê uma dica. E tem um assunto sério, né? Tá vendo que aqui, aqui é seguidor de carteirinha. Sim, que bom. O último que eu vi dele que eu achei engraçado foi do Bebê Reborn. Que falou... Então, ele pegou o hype ali, ó, já foi, pegou no Bebê Reborn. É isso aí, tem que saber utilizar, né, doutor? Porque fazer vídeo, dar informação, isso vários nutricionistas fazem, né? Então, você consegue, ao mesmo tempo, chamar a atenção para um assunto que está em alta e trazer uma informação por trás ali, que acho que é o seu diferencial, né? E é dificílimo, Thaís, a gente transformar a linguagem nutricionês, né? O biomediquês para a pessoa numa linguagem para um leigo entender. As pessoas hoje entendem muito sobre dietas, alimentação. Hoje, qualquer grupo de amigos que você sentar para conversar, eles vão te falar que estão fazendo uma dieta assim, que o Google, não sei o que é amiga. Hoje a gente entende muito sobre alimentação, mas quando você transforma essa linguagem numa linguagem fácil, que a pessoa entenda. Quando eu comecei a atender, a minha primeira consulta, eu fui para a consulta e falei, gente, eu não posso falar difícil para uma pessoa que não entende. Eu tinha acabado de sair da universidade, fazendo pós-graduação. Se eu fosse falar difícil, nomes técnicos, o entendimento que a pessoa teria seria extremamente baixo. Alcance, então, né, transformar uma linguagem técnica, que a gente aprende em livros, em artigos científicos, numa linguagem popular é extremamente difícil. E fico feliz que vocês gostem, né? Que vocês gostem dessa captação que eu faço. Só que engana-se quem achou que a gente fosse convidá-lo só para falar de nutrição. Aí a gente, como um bom seguidor, captamos que ele foi num congresso de gestão de carreira. Recentemente. E aí a gente realmente pensou como o doutor poderia contribuir aí com esse tema, né? E trazer pra gente, né, essa ideia de gestão de carreira, que é importante para qualquer profissional da área da saúde, né, doutor? A gestão de carreira, ela faz você realmente ter um destaque maior, não é isso? Olha, Glauber, hoje eu conheço profissionais que com certeza têm um nível técnico absurdamente alto, só que eles não conseguem performar tão bem no consultório, não conseguem principalmente trazer a evolução para o paciente, que hoje o que alavanca o consultório é um paciente que teve muito resultado, e um paciente que teve muito resultado, ele vai te indicar. Então, o paciente me procurou, alcançou o resultado X, perdeu 10 quilos e diminuiu a diabetes. Não tem dúvida que essa pessoa ela vai sair me indicando para a família inteira, para o grupo de amigos. Então, muitas das vezes o profissional que é apenas técnico, que ele fez mestrado, doutorado, que ele fez um estudo em ratos, nada contra, mas se ele não souber o branding da marca dele, como ele se posiciona no mercado, qual o nicho que ele escolheu para atuar, qual a abordagem, né, até comportamental que ele tem com o paciente dele, certamente ele não consegue alavancar a carreira a números que satisfazem de fato, né? Isso aí. Isso é dificílimo hoje, a gente conseguir equilibrar a parte técnica com a parte de gestão da clínica, de posicionamento. Isso não é muito simples, isso leva um tempo mesmo para acontecer.
E esse seu paciente que perdeu 10 quilos, que diminuiu a diabetes, ele é sua prova social, Claro, né? Realmente claro. ele vai te indicar para as pessoas e mostrar ó, o trabalho do Rafael. Eu acho a nutrição, assim, eu me lembro muito de quando a gente atuava na estética, que a gente Sim, fazia procedimento sim. corporal. A gente vai até certo ponto. Você faz a dieta ali, você instrui, mas a pessoa vai para casa e se ela não seguir aquilo Dia ali, após dia, né? não adianta. E às vezes chegava, né, até nós pacientes querendo o milagre. O milagre E aí não faz o home existe. care, aí não É. come bem, não come uma fruta, a pele não vai melhorar de fato, né? Hoje, para quem é meu paciente, sabe que muito além de um prescritor de dietas, né? Eu brinco que eu não sou uma calculadora humana, só para te dar um cardápio de 1.000 e tantas calorias e ponto final. Muito além de alguém para calcular dieta, eu sou um agente de mudança de comportamento, né? A pessoa ela tem que estar no meu consultório, ela tem que aprender sobre um estilo de vida saudável para que principalmente seja sustentável, né? Hoje você calcular dieta, com 4 cliques aqui, um áudio você consegue calcular na inteligência artificial, mas a mudança de comportamento, a prova viva de que pessoas estão emagrecendo muito com Monjaro e engordam tudo de novo, porque não mudaram os comportamentos alimentares e aí acabam engordando pós-Monjaro ou pós outra medicação, que é uma medicação fenomenal, mas sem a mudança de comportamento, isso não faz diferença nenhuma. Então, o nutricionista é muito além como calculador de dietas, mas mudança de posicionamento. Hoje, o jeito que eu abordo o paciente, claro, eu estudei muito para saber como abordar psicologicamente a pessoa. Sim. A gente usa uma técnica da psicanálise, da psicologia, que é o rapport, né? Que é você conseguir se conectar com a pessoa de uma maneira correta, buscar na recepção, a pessoa se sentir acolhida. Eu te garanto que isso vai trazer muito mais efeito do que qualquer parte técnica que você tenha feito internamente na sua consulta. Isso é aplicável para todos os profissionais, né? Desde do advogado, o dentista, o técnico de ar-condicionado, né? Isso é aplicável para todas as áreas. Às vezes a gente fica com aquela sensação de que, caramba, esses os nossos, né, maiores ouvintes aqui são alunos de graduação, estão ou recém-formados, mas é porque tem o tempo de maturidade para a pessoa entender o quanto isso é importante. Sim. Aqueles que pegam aquilo no início da carreira se desenvolvem mais rápido. Então, assim, se você parar para analisar, todas as áreas, né, todas as profissões, elas envolvem, né, o destaque envolve um correto, aquilo que a gente falou, posicionamento, marketing, branding, tudo isso que a gente falou aqui agora, para qualquer carreira ele é muito útil, né? Médico, biomédico, nutricionista, fisioterapeuta. Eu tentei até puxar aqui na minha cabeça todos que eu conheço, assim. Tudo, todos, se você for olhar, sabem levar o marketing a seu favor e também aquilo que a gente comentou aqui antes, né? O perigo de pessoas despreparadas tecnicamente que conseguirem pegar isso, saírem disseminando as fake news ou as má informações e ganharem espaço no lugar de bons profissionais que não sabem também. Isso é muito perigoso, né? Glauber, eu brinco que é o profissional de uma consulta só. Você ter um bom marketing e não ter um bom produto interno, você faz uma consulta ou uma venda, talvez você vai numa loja, por exemplo, você comprou esse blazer numa loja. Se você não gostar da loja, é muito provável que você não vá comprar com ela de novo. Quando você for comprar um blazer azul, você vai procurar outra loja. Onde eu quero chegar? A pessoa que tem hoje um marketing muito bom, mas ela não tem um bom acompanhamento com o paciente, uma boa consulta, aquele paciente ele só vai uma vez, né? Ele te procurou, fez o botox, fez um procedimento, ele não gostou por algum determinado motivo que seja, no próximo ele vai procurar outra pessoa. Então, hoje eu tenho pacientes de 8 anos, de 9 anos, de 5 anos comigo, pacientes que eu atendo a família. A família, eu atendo pai, mãe, irmãos, netos. Então, isso porque a gente sabe fazer a abordagem de uma maneira correta e o posicionamento da marca também de uma maneira correta. Então, a pessoa vê valor naquilo que você está fazendo para ela, né? Não só como calculador de dietas ou na biomedicina, né? Numa parte estética, mas a pessoa se sentir que você sabe, né? Que você tem a capacidade para resolver a dor e o problema dela.
E muita Isso é gente- treinável, isso é o tempo, isso não é rápido. Com certeza, tem cursos, né, sobre, igual o senhor falou, Vários, já da, fiz da vários. psicologia, inclusive, é muito interessante mesmo essa abordagem. Eu acho que hoje em dia faz toda a diferença, porque a parte técnica, a faculdade te dá, ou pelo menos, né, deveria. Dá muito bem. E qual que é o diferencial? Né? O nutricionista tem um monte de nutricionista. Então, onde que está essa cerejinha do bolo aí, do diferencial Com certeza. daquele profissional que vai ser o que vai ser mais procurado, ou que vai ganhar muitos, né, Com certeza. seguidores fiéis? E isso, Thaís, é individual. Eu poderia dizer uma fórmula mágica que é isso, faço passo a passo. Eu ia falar, pra teve não sei alguma o viradinha quê, de chave? né? O que você... teve algum momento que você falou, é aqui que eu vou... Até para as pessoas que, né, nutricionistas ou não, que estão assistindo a gente, mas isso aqui eu consegui entender o Essa é a fio minha da meada. pegada. Essa é a pegada. O pessoal quer saber. Sim. Mesmo que poucos aqui possam conseguir aproveitar, né, isso, mas já ajuda, Sim. né? Muitos nutricionistas acham, eu já ouvi de colegas que, nossa, a pessoa foi na minha consulta porque eu sou uma pessoa famosa, sabe? Uhum. Eu já me posiciono diferente. Eu coloco sempre o paciente no centro de tudo. O meu maior objetivo, Glauber, é resolver o problema do paciente. Se o paciente ele confiou em mim, ele foi um lead, né? Que me procurou, seja por indicação, seja por rede social. É porque ele viu alguma coisa que eu conseguiria ajudá-lo. Então, muitos pacientes, muitos colegas ali de nutrição, eles estão se sentindo quase que uma celebridade e às vezes acham que a consulta é sobre ele, né? Uhum. Eu já ouvi de pacientes que falam, Rafa, fui na fulana de tal, falou dela a consulta inteira, né? Uhum. Eu já, desde o primeiro segundo, eu já foco em resolver o problema do paciente. O problema com o paciente, a dor dele solucionada, resolvida, isso é fundamental. Então, sempre a principal dica é coloque um paciente no centro. Para quem é recém-formado, eu falo muito nos meus cursos, mande um questionário pré-consulta. Faz no Google Forms mesmo, Sim. questionário pré-consulta, quem é você, qual a sua dificuldade, seu histórico, tem alguma doença. Você já vai chegar na consulta, opa, a pessoa tem gastrite, então deixa eu estudar um pouquinho sobre gastrite, né? Porque você resolvendo o problema da pessoa, sabe que 90% do trabalho está sendo feito. Então, é o famoso profissional de uma consulta só, né? A pessoa vai uma vez, não viu valor naquilo Sim. agregado, e ela não vai voltar, simplesmente ela não vai indicar, ela não vai passar adiante sobre a qualidade daquele profissional de fato. Então você viu nas redes sociais uma porta, mas para fidelizar o seu paciente era isso. Tem que ter botar qualidade, ele, não botar tem ele jeito, no centro não tem jeito. e mudar essa abordagem, né? Porque não tem jeito. Eu tenho vários Já tô tendo até colegas. alguns insights pra gente aqui, hein? Eu tenho vários profissionais. válido. Exatamente. Hoje, porque pras Glauber, a nossa grande área. diferença, óbvio, eu tenho 4 pós-graduações em áreas diferentes. Eu sei, modéstia à parte, a parte técnica da nutrição. Pelo menos assim, Sim. 90% dos problemas que chegam até mim, eu já sei de cabeça como solucionar, sem ter que ir em livros nem nada, né? Mas eu percebi que o grande diferencial, de fato, é o acompanhamento. Você já tirou algum dente, já extraiu algum dente? O dentista te mandou mensagem dias depois? Falou, fulano, e aí, infeccionou? Você tá conseguindo comer? Nunca. Eu já fiz 3, 4 cirurgias, nunca ninguém me procurou. Rafa, tá tudo bem aí e tal. Você vê que é uma coisa de 13 minutos. Hoje o paciente sai da minha consulta, no dia seguinte eu mando áudio. Fulano, olha, eu sei que é difícil melhorar a alimentação, mas ó, já pega a dieta aí, dá uma olhada, já desanima tenta fazer uma não. compra, né? Faz uma compra aí de mercado, ó, não desanima não, qualquer dúvida eu tô aqui. Eu tenho um calendário, 7 dias depois eu mando outro áudio. Fulano, como que tá? Eu chamo pelo nome. Fulano, como que você tá? Tô preocupado contigo, ó. Tá tendo alguma dificuldade na dieta? Ó, qualquer dificuldade, não tô aqui pra brigar não, ó. Me avisa que aí a gente faz ajuste na alimentação. Aí o cara recebe a mensagem e fala, pô, Rafael parou É. um tempo da Tempo pra consulta pensar. dele, lembrou de mim, me chamou pelo meu nome, ou seja, era pra mim mesmo que ele queria mandar essa mensagem, né? E gastou o tempo ali pra poder me ajudar. Então eu tenho que Thaís, fazer aqui minha isso dieta. me toma de um dia 10 minutos, no máximo. 10 minutos. Mas transformou completamente os meus últimos anos para cá, porque a pessoa viu que, de novo, você foi numa médica, ela aplicou um botox. Eu nunca recebi mensagem, fulano, inchou, tá bem, seu olho tá fechando, tá inchado. Nunca. Ou seja, a minha percepção de valor do trabalho dela com coisas simples,
Óbvio, tinha uma estrutura linda, Sim. o profissional estava bem apresentado, né, com jaleco limpo, a clínica bacana, mas o toque mais humano hoje, inteligência artificial nenhuma Sim. vai cobrir, nada. Já me perguntaram, Rafa, a nutrição um dia vai acabar pelo ChatGPT? Porque, desculpa falar, mas se você digita hoje, ChatGPT, tenho 60 quilos, tanto de Sim. altura, monte uma dieta para mim. É muito provável que vai ficar melhor do que a minha dieta. Não, eu tava conversando com os alunos sobre É muito medicina, provável a mesma que- coisa. Não, medicina você digita, coisa. tô com dor no pé, o que pode ser? Ele vai aham. falar, caiu, bateu. Né? Aham. Ele vai te dar um diagnóstico, Louco, né, bicho? É muito doido. mas o lado humano cada vez mais vai ser valorizado, né? Sim. Nunca se fez tanta terapia como se faz atualmente. Então, eu digo, Rob, com toda certeza para o nutricionista que antes de saber parte técnica, caloria, que tem que ser feito, mas o acompanhamento do paciente hoje é o grande diferencial. Então, eu tenho um cronograma de contato, né, de contato, de fato, com os pacientes, porque a adesão, eu percebi ao longo dos anos que aumentava drasticamente. Entendi. E também, assim, já puxando o gancho para o nosso assunto central, mesmo que a gente vá pelos caminhos ali ao redor, mas o empreendedorismo é uma realidade para muitos estudantes que querem sair, e aí eu acho que o nutricionista, muitos deles já se veem obrigados, né, ou interessados em entrar na parte clínica e aí já atuar ali tendo seu próprio consultório e etc. Teria alguma ideia ou dica ou alguma coisa que você possa falar para quem quer empreender, que eles precisam se desenvolver ou desenvolver antes de empreender de fato? Assim, o que você Olha, Glauber, aconselharia? essa, na minha opinião, é o maior gargalo de todo profissional de nutrição autônomo. Porque, primeiro, a gente faz curso sobre a parte clínica, a parte técnica, de fato. Por exemplo, vocês como biomédicos, vocês fizeram pós, o Glauber fez mestrado, né? Vocês lecionam e tudo mais. Ou seja, a parte técnica, a gente sabe muito, mas estudar durante a graduação a parte de gestão. Gestão financeira, eu brinco que a gente aprende formalidade básica, era no ensino médio, força centrípeta, gases nobres, e não aprende mínima gestão financeira, né? Ou seja, hoje eu tenho funcionários na clínica, eu tenho profissionais terceirizados, web design, que fazem coisas para mim. Eu tenho que saber de fluxo de caixa, eu tenho que saber de funis de venda, de captação de clientes. Você tem que saber a parte interna do teu negócio, porque eu já vi muitos profissionais bons desistindo da atuação profissional, procurar carreiras secundárias, né, por conta de gestão financeira. E quantas empresas vocês já não viram fechar, às vezes, por conta disso, né? Então, um insight valioso é não estudar apenas sobre nutrição, mas apenas sobre assuntos relacionados à administração também. A gente vê o quanto o sistema educacional também está defasado em relação a isso, né? As matérias são engessadas desde o ensino básico e aí você não tem uma mudança de acordo com a atualidade, Sim. aquilo que a gente estava falando, né? Pois por que não? Se já veio agora o advento aí da inteligência artificial, de alguma forma trabalhar isso com as crianças, talvez saber usar, ou porque vai chegar se você vê que já é um caminho óbvio a que vai acontecer, né? Que é o que a gente está percebendo. Sem volta, né? Sem volta. Por que não trabalhar isso já desde o ensino, pelo menos no ensino médio, talvez? Aqui você aprender a usar a inteligência artificial para que você possa ter uma boa carreira. Aí chegar na faculdade, tem que ter, vamos botar algumas disciplinas obrigatórias, deixar isso um pouco mais maleável, com né? certeza. Ia ser muito Com bacana, certeza. gestão de carreira, esse tema, não deixar para fazer. Isso ia poupar, ia ajudar muita gente, né? Muito. Eu acho que a gente caminha para isso, Sim. mas assim, a passos de tartaruga, né? É muito mais fácil. O que a gente estava até conversando ontem no Instagram, eu mandei uma postagem para ele falando sobre o aumento no percentual de cotistas, né? E aí, assim, é muito mais fácil facilitar para um ou outro público lá na frente, né? Do que qualificar ou melhorar o ensino lá atrás, o ensino fundamental, ou que seja o ensino médio. Onde era o verdadeiro gargalo, né? Onde era o verdadeiro ponto de problema. Então, ali. assim, eu acho que a inteligência artificial, em algum momento, ela vai se encaixar aí. Mas eu não acho que vai ser tão rápido. A não ser que haja uma outra pandemia, porque a pandemia ela teve o lado ruim, né? Das perdas que tivemos e tudo, claro. mas ela também veio para promover mudanças, né? E
foram mudanças positivas que hoje a gente vive. Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela está chegando, mas ela ainda vai levar um tempo para ser inserida no sistema educacional. Com certeza. O que é ruim, né? Porque hoje, querendo ou não, você para ver o biomédico. O biomédico que atua hoje, que é o grande boom da biomedicina dos últimos anos para cá, dos 5, 6 anos da biomedicina, é a atuação de parte estética. Sim. Só que para atuar na parte estética, você tem que saber vendas. Você tem que saber quebrar objeções. A pessoa falou, opa, esse valor aqui do Botox não... Você tem que saber curso de venda, curso de gestão. Eu já fiz curso de venda, curso de quebra de objeções, PNL. A gente também. Ou seja, áreas que não tem inicialmente nada a ver com a nutrição. A nutrição eu tinha que estar estudando insulina, batata doce, diabetes, mas as áreas do empreendedorismo, para quem quer ser profissional de saúde, quer ver uma profissão que eu vejo que faz isso com primor, dentista. Os dentistas há 20, 30, 40 anos já vendem os procedimentos deles. Há 40 anos eles já estão ali, vou precisar de fazer uma obturação aqui, é 3 mil, o canal aqui é 500, a manutenção é 100. A pessoa já sabe fazer a venda dela há muitos anos, que a gente está começando a aprender agora, né? Nos valorizar, não só como prescritores de dieta, no caso da nutrição, mas como agentes, de fato, de mudança de vida, né? Mudança de saúde, saber se posicionar de uma maneira correta, né? Sim, se a gente tivesse que listar, assim, top 3 cursos, né? Estilos de cursos que você consideraria importantíssimos, primordiais para quem quer ir para a área do empreendedorismo, assim. Quero empreender, quero ter meu negócio, independente de ser na área de nutrição ou da bio ou qualquer que seja. Sou profissional da saúde. Que cursos eu tenho que fazer para poder me ajudar nessa abertura ou nesse processo desse negócio? É isso. Hoje a minha principal porta de captação, eu estava conversando com o meu gestor de tráfego agora pela manhã, a minha principal porta de captação de clientes ainda é o boca a boca. Eu tenho quase 130 mil seguidores, o que eu ainda acho pouco comparado a colegas. Mas o principal funil de captação ainda é o marketing boca a boca, ou seja, o primo que teve resultado, quem indicou o pai e a mãe. A mãe indicou a avó. Hoje, a rede social ela serve para fortalecimento da marca. Então, aí, a primeira sugestão de curso é de marketing de mídias. Não precisa de fazer um MBA de 1 ano e meio, coisa de um cursinho de final de semana. Você paga um ticket baixinho ali no curso, às vezes de 20, 30, 40 reais, com 5 aulas sobre como fazer o Instagram, como ter o mínimo, performar, né? Performar é mínimo, ter um posicionamento correto, né? Ter uma estrutura numa rede social bonita, né? Porque hoje os meus pacientes que me seguem no Instagram, eles usam mais para reafirmar a escolha e a marca. Por exemplo, você me indicou a fulana, eu comecei a segui-la, gostei e marquei, mas a primeira realmente indicação foi o boca a boca ainda. Então, saber se posicionar nas redes sociais, cursos nesse sentido. Eu já fiz curso de Reels, curso de fotografia, curso para saber a luz, né? O posicionamento correto da Afinal das contas, lâmpada, isso é o mínimo do mínimo, né? Tipo, a luz é o posicionamento. O posicionamento, né? Eu já fiz, então, um curso de rede social, de fato, que hoje é triste dizer isso, profissional de saúde, mas a gente precisa desse mínimo posicionamento. O segundo é o curso de empreendimento, né, de empreendedorismo, porque, querendo ou não, você tem um consultório, você está pagando aluguel, ou financiamento da sala, ou você pagou a sala comercial. Você tem que saber precificar a tua consulta, o teu produto, ou seja... E cursos de gestão. Também cursos de gestão, os cursos fora a área de saúde, são fundamentais. Fundamentais mesmo. O que vocês viram nessa parte profissional de vocês que fez diferença? Invertendo um pouco o ônus agora. O que vocês viram de diferença, além da biomedicina, que mudou um pouco? Vocês me falaram que são da área da docência, né? Sim. O que vocês viram que a parte técnica que mudou muito para vocês? Acho que oratória, né? Acho que faz diferença pra caramba, principalmente não só por estarmos em sala de aula, mas rede social também. Realmente. Você tem que ter uma boa oratória e tudo mais. A gente fez curso de vendas Esqueci também, disso. né? Fizemos curso de vendas. Ou seja, já poderiam ser 5 cursos, né? Sim. Então quem tá ouvindo a gente já tem 5, eram 3, são 5 dicas já pra você de cursos pra investir. Né? E ó, vou incluir aí, porque meu sócio ele fica doido, mas eu sou a rainha da planilha. Eu adoro uma planilha. Tudo eu ponho na nossa planilha. Hoje, todos os meus pacientes, eu tenho hoje sistemas,
mas inicialmente eu planilhava tudo. O paciente está seguindo dieta, ok, não tá? Lembra? Manda mensagem. Opa, o paciente não me respondeu, eu ligo, fulano, o que está acontecendo? Estou preocupado contigo. Então, eu sou o rei da planilha, eu tenho umas 10. Hoje eu tenho um sistema que faz tudo, não é? Que até já me avisa, tudo, mas eu sou o rei da planilha. Aí, viu? Aí. E eu ainda sou pior, porque eu ainda anoto muita coisa. Aí, bate aqui, Rafael. Eu tenho aqui no consultório, tem um papelzinho que eu falo, fazer tal coisa. Isso. Só que ela faz com maestria, eu deixo essa carga dela, ela faz, eu falo, Thaís é boa. É porque a gente que veio, né, dos anos 80, 90, a gente tem essa característica ainda, né? Os jovens hoje, eles estão com outra cabeça, né? Mas hoje tudo é Alexa, né? Mas na época... verdade. Na época não era isso, né? E você, doutor, que vem com uma presença forte nas redes sociais, até é interessante, como eu falei com a Thaisa, aqui, quando a gente tem essa possibilidade de gravar algum podcast com um convidado, às vezes que a gente nem conhecia pessoalmente, como foi o seu caso, é tão legal porque a gente tem muitos insights, muitas coisas que às vezes na rede social a gente não tem essa dimensão e a gente fica com essa curiosidade. Pô, será que pessoalmente, presencialmente, essa pessoa ela atende às minhas expectativas do ponto de vista de pessoa? E você já adianta que, né, superou aí. A gente que honra. A gente tem tido bons, ainda bem, por sorte, né, bons convidados aqui. Que honra. E aí a sua presença no meio digital sendo muito forte, né? O que você... qual o recado ou qual a mensagem que você tem para as pessoas que também pretendem seguir as redes sociais, de forma que elas possam realmente se tornar uma autoridade naquilo, né? Porque não é só chegar lá e falar qualquer receita de bolo, receita de comida. É você se tornar uma autoridade naquilo para que as pessoas realmente validem aquilo, né, que você está falando. O que você traria para a gente nessa pegada aí? Ô, Glauber, o primeiro, e é muito complexo, eu vou falar que eu pontuei 3 pontos. O primeiro é que o tempo que vai trazendo maturidade. Então, você vai gravar aquele primeiro story, você vai gravar 3 para colocar porque você vai gaguejar, você vai falar errado, é isso. Então, com o tempo mesmo que você vai criando essa maturidade. O segundo ponto, e na minha opinião o mais importante, é ser verdadeiro. Não adianta você estar aqui tentando fazer um personagem que uma hora a pessoa vai ver que aquilo ali não é você. Eu vejo o nutricionista tentando copiar o colega, hoje está muito comum. Você vê o Nutri hoje postando Reels, amanhã tem 10 fazendo igual. Parece assim que mudou só o rosto. Mudou o rosto, a pessoa está aqui. Seja verdadeiro. Ser verdadeiro. Hoje o paciente ele vai sentir uma confiança em você muito maior do que você ser um personagem e tudo mais, né? E o terceiro ponto é escolher um nicho de atuação. Então, eu já atendi, eu conheço, né, colegas minhas que só atendem mulheres com ovário policístico. Então, se eu sou uma mulher que atende pacientes com ovário policístico, por que eu vou postar esse é o café da manhã de um homem para perder peso? Poxa. Foco, né? Foco. Bom dia, você tem um ovário policístico, eu sei, olha, hoje você deve estar cansado, hoje você deve estar assim. Então, você vai ser reconhecido por aquele grupo de pessoas de uma maneira muito melhor. É óbvio, você está fechando outras portas, mas isso é muito bom. Amanhã eu tenho uma consulta com o ortopedista de pé. Ele poderia estar tentando fazer tudo junto? Poderia, mas quanto mais especialista, quanto mais nichado você for, melhor. E sabe o que é interessante, e eu tive esse pensamento aqui agora durante a nossa conversa, é que eu tenho reparado isso. A nutrição, ela é uma profissão que possibilita você trazer temas muito populares. Claro. Né? Quem não quer saber uma receita? Quem não quer saber como que engorda? Então, tipo assim... Todo mundo come, né? Exatamente. Então, todo mundo se alimenta. Mais do mesmo deve ser o que mais tem deve ter muito... Eu não sei, assim... Não sei quantos famosos nutricionistas tem na rede social, mas acredito que seja uma... Muitos. Eu acredito que hoje em dia deve ser bem comum, né? Porque é uma área que, se você falar alguma coisinha ali que dá o gancho dos 3 segundos, como a gente tava falando, de uma dieta para emagrecer, pronto, a pessoa já vai ficar aquele grudada ali no Instagram. Então, acredito que seja realmente isso. Mas se destacar e depois fazer aquilo que a gente falou, fidelizar o paciente, fidelizar o seu cliente, eu acho que é para poucos, né? Poucos. Eu brinco com as minhas secretárias, né? Eu tenho várias lá nas clínicas, que eu me sinto um profissional de sucesso não com atendo 10 primeiras consultas no mesmo dia. Eu me sinto horrível quando isso acontece, sabia? 10 novas consultas, eu me sinto ruim.
Eu fico feliz quando eu tenho 10 consultas antigas, pacientes que estão voltando, ou seja, eles foram uma vez, foram a segunda, foram a terceira, a quarta, a quinta, deram uma sumidinha, mas estão voltando, ou seja, você vê que a pessoa valorizou muito mais a sua marca, está confiando muito mais no seu trabalho. Sim. É você voltar na mesma concessionária para deixar o carro que você comprou com eles e pegar um novo, né? Você vai na mesma loja, de fato. Então, isso que é o sucesso profissional, de fato. Porque hoje, com o advento do marketing, você consegue ter muita captação de clientes, né? Mas você sustentar aquela clientela que é a grande dificuldade, de fato, para E aí nós. entra aquela personalização, e a gente até lembra na época que a gente atuou na estética, que os tratamentos corporais, e inclusive, galera que está assistindo, a gente tem conversado com muita gente que está indo só pro facial, estética Muito facial. comum. Muito comum. Não vou fazer isso. A gente promove alguns cursos, né, na área de Sim. corporal. E é o que está mais cheio, né? Se você parar para analisar. Exatamente. Né? todo mundo quer fazer botox, preenchimento. Não, beleza. Que esse acho que é o que dá mais dinheiro. Vai a manada. Agora, Hoje você tem estética íntima, né? Você tem gordura localizada, Só lipedema, que a você gente tem já N- passou aqui no nosso bate-papo, inclusive, vários insights para vocês que estão aí pensando em atuar, que o corporal, se você tiver essa personalização com o seu cliente, né? Mandar uma mensagenzinha, saber o que ele tá comendo, como tá a como tá a dieta. dieta, indicar ele pro nutricionista. Se eu sou biomédico esteta, poxa, vou indicar pro nutricionista Uma parceria, e né? vou fazer essa parceria. Eu ia falar isso agora. Exato. E vou ficar em cima ali, ó, porque a gente lembra que a gente começava o paciente, mas a gente ficou pouco tempo na estética, né? Ficamos acho que um ano, no máximo 2. A gente começou a atender muito paciente. Quando a gente entendeu que o caminho era esse, né? Aí os pacientes voltavam mais, porque também alguns pacientes, óbvio, a gente errou, a gente perdeu o paciente que, não, eu gosto de comer meu pãozinho, mas a pessoa comia 3, 4, 5 pães, claro. aí não tem como, né? Por dia. Agora, se eu ficasse ali em cima, a gente hoje na estética, ei, fulana, você, então hoje você comeu só um pãozinho, né? Então Sim. agora você vai fazer, né? A gente ia conseguir mais resultado, ele ia trazer mais paciente, então eu acho que essa personalização ali, atendimento personalizado pro seu paciente, preocupar com ele, né? Eu acho que esse é o caminho pro destaque. Ô, Glauber, hoje eu tava conversando com um personal trainer ontem, ele falou, Rafa, qual dica que você me daria? Ele tava consultando comigo, eu falei, sendo muito sincero contigo, hoje o básico tá sendo mal feito. O básico tá sendo mal feito. Você chega hoje numa consulta, a pessoa não olha na tua cara, ela te entrega um protocolo pronto. Hoje o básico está sendo mal feito, a gente fica pensando na luz do consultório, numa coisa, e é necessário, mas não adianta esse monte de coisa aqui se o básico do teu trabalho não está sendo bem feito, né? Que é um atendimento humanizado, fazer um acompanhamento follow-up do cliente de uma maneira correta. Eu falo com as minhas assistentes que é absurdamente mais barato, menos cansativo para mim, manter um cliente em acompanhamento do que captar um novo. É muito mais fácil para alguém que já acompanha comigo voltar. O meu gasto de energia de rede social, funis de captação, tráfego pago, é muito mais barato você atender de novo quem você já acompanha, e o grau de sensação, de fidelização daquela pessoa vai ser infinitamente maior do que você ali todo dia com apenas agenda de consulta nova, né? E as pessoas que não voltam na tua clínica por algum motivo, de fato. Então, às vezes, a gente vê curso de tráfego, tá? Para quem trabalha com produtos digitais, isso é maravilhoso. Produtos perpétuos, né? Lançamentos. Você tem congressos, como vocês vão plataforma fazer. também? Ou não? É só. Você tem alguma página online e você aconselha isso também, essa criação dessa coisa mais pro meio digital ali? Hoje, nesses cursos mesmo de mídias sociais, eles já indicam, né? Hoje quase ninguém olha mais site, né? Hoje, se você quer saber sobre algum profissional, você vai no Instagram dele, você vai numa rede social, mas hoje, principalmente para anúncios do Google, ele ainda pede para você ter um site. Hoje a gente chama de landing page, né? Landing page. Você pode ter uma página de vendas, Sim, uma página só de posicionamento, né? De clique no link para agendar, né? Então, hoje isso ainda se faz necessário de fato. Entendi. Bom, a gente teve várias dicas aqui no podcast Nossa de senhora. hoje, né? Caderninho Mas- aí, ó. Vai anotar. Mas a maioria das dicas, o Dr. Rafael vai passar pra gente no IMAX, No IMAX. né? Que pra quem tá acompanhando a gente, né, já deve saber que o Dr. Rafael vai estar no IMAX com a gente nos dias 13 e 14 de setembro. Uma honra. Só que lá com uma pegada um pouquinho mais nutricionística, né, Dr. Rafael? Com um tema mais voltado pro público. E aí, vamos pegar a lembrança aí que nós Com certeza. trouxemos. Nós Olha, trouxe- uma honra para mim.
Uma dificuldade, né, que eu tive, todos os cursos que eu dou, é que o meu primeiro contato com um profissional, realmente, que não eram professores meus, que eram apenas do meio acadêmico, foi quando eu estava formando no congresso que eu fui no Rio. Hoje os recém-formados têm tanta informação boa que, se eles souberem filtrar, o tempo que eu perdi da minha vida acadêmica para parar de começar a errar, ou errar um pouco menos, hoje um recém-formado ele consegue alavancar a carreira numa velocidade absurdamente mais alta do que eu consegui chegar realmente ali no patamar que eu queria. Então, e participar o tempo disso é muito menos, né? De congressos como esse, qual que é a real importância, né? Falando assim, para o seu público em especial, para o nutricionista. A cabeça volta fervendo, tá? Os primeiros congressos de nutrição que eu fui, ou congressos interdisciplinares, eu ia em congresso de ginecologia, congresso de cardiologia, que tinha temas da nutrição, congressos de gastroenterologia, né, sobre refluxo. Sim. A cabeça voltava fervendo, porque são tantas informações para você aplicar, que principalmente com congressos como o IMEX, que é um congresso multidisciplinar, de você ouvir insights de outras áreas, né? Como que profissionais estão fazendo nas clínicas, né? O que eles estão fazendo. Isso é fantástico, fantástico, realmente. Sugestão para as pessoas já se inscreverem logo, né? Porque sempre em cima da hora fica sem ingresso, então o preço a cabeça volta fervendo de fato de coisa boa para poder colocar em prática. E aproveitando, ó, a gente trouxe aqui um brinde, um kit, na verdade, que a gente, ó, para entregar pro doutor. Posso abrir ou fico... Pode, fica a seu critério. Pode, fica à vontade. A gente, óbvio que é um carinho que a gente... Isso aí, ó. Então, a gente fica com esse carinho em relação aos nossos palestrantes, porque a gente sabe que ele tá trazendo o de mais precioso, né? Os 13, 14 anos de profissão dele vão estar aí, ó, para vocês disponíveis no congresso. Em 1 hora, pelo menos, de palestra, um café aqui do estado, espero que goste. Não vou dividir com ninguém. Tá, mas... E... Agradecer, né? Pelo convite. Por estar participando do podcast com a gente, por estar no IMEX com a gente esse ano. Vai ser, com certeza, muito proveitoso, muito bacana ter você lá Eu novamente. Aceitei mesmo, porque eu via a seriedade do evento e a complexidade do evento. Eu falei, gente, eu tenho que estar lá, porque realmente é um evento muito complexo, né? De muita seriedade, de fato, né? Quando a gente vê seriedade nas coisas, isso traz paz, né? Traz muita confiança para nós. E Vitória precisa desses eventos, né? Eu nem digo Vitória, eu digo Espírito Santo, né? Todos os cursos que eu dou, vem gente do norte, do sul do estado, né? Então... Uma capital tão linda, né? Tem gente que tem que aproveitar ainda, além de conhecer a capital, uma forma das pessoas virem... A gente teve gente de Curitiba no passado, a gente teve gente... Rondônia, né? Então, assim, ainda não tem... A maioria é capixaba, mas podemos aproveitar a Vitória com essa beleza toda que tem para agregar conhecimento e turismo ainda, né? Glauber, hoje você sair daqui para fazer um curso em outra capital, o investimento que você precisa ter é altíssimo. Eu sempre vou a São Paulo, sempre vou a Rio de Janeiro. É uma mão de obra, um vulco fora que aquilo que você falou, tem que fechar a agenda. Fechar a agenda, é um investimento. Que não entra. Você viu um curso da complexidade de vocês, né? Com renomes aqui de nível nacional. Isso é sensacional. A pessoa está aqui, ela vai pegar um carro, tá 5, 10 minutos ali do ponto do evento, ou seja, isso é sensacional. Imperdível, né, doutor sensacional. Rafael? E aí E principalmente com várias áreas, né? Quando a gente tem um congresso de uma coisa só, até tudo bem, mas são várias áreas do conhecimento, né? Eu com certeza vou separar os 2 dias para ficar lá, porque os insights que eu vou ter, que eu vou filtrar para mim, isso vai ser de grande valia. Isso aí. Então, para você que está assistindo e ainda não se inscreveu no IMEX, não perde tempo, entra lá www.imexperience.com.br para ver o Dr. Rafael ao vivo e dentre outros convidados sensacionais que a gente vai ter no evento. Então é isso, doutor Rafael, muito obrigado. Tamo junto. A gente espera te encontrar em breve no congresso e é isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado em mais um episódio. Aproveita, clica aqui antes de encerrar, né, no sininho, se inscreve no canal, acompanha a gente. Compartilha com os amigos. E compartilha com os amigos, porque informação boa é informação compartilhada. Sensacional. Contem sempre comigo, tamo junto sempre. Obrigado, doutor. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.